Olá pessoal, vamos a mais um encontro sobre arquivologia, agora para tratar do assunto tipologias documentais e suportes físicos. Esse tema trata especificamente das questões de automação em arquivos, ou seja, as técnicas utilizadas para agilizar o tratamento dos documentos, e a parte de preservação e conservação também dos documentos. Inicialmente, vamos considerar que o tratamento aos documentos dentro de um arquivo era dado somente ao papel, aos materiais em papel. O que acontecia? Os materiais especiais, ou seja, aqueles documentos em suporte diferente do papel, eram encaminhados a bibliotecas ou centros de documentação especializados, pois essas instituições já tinham uma estrutura, uma preocupação em tratar esse tipo de documento, em virtude do material ser diferente. Os arquivos não costumavam tratar os seus acervos especiais assim. Com o passar do tempo, os arquivos começaram a desenvolver técnicas para tratar esses materiais também, para não ter que transferi-los recorrentemente a outras instituições em virtude de uma melhor conservação, de uma melhor preservação. Com isso surge o que nós chamamos de técnicas aplicadas aos arquivos ou tipologias documentais e suportes físicos, que é o tema dessa aula. Como eu já falei, esse tópico trata da questão de automação da informação. Nós vamos tratar da questão da automação da informação. Dentro disso, vamos falar sobre os aspectos da microfilmagem e da digitalização de documentos. Também não esquecendo da parte da preservação dos documentos. Com relação à automação, o que os candidatos têm que saber sobre automação em arquivos? A automação é o uso da TI, da tecnologia de informação, na gestão, no tratamento dos documentos. A automação vem para somar a área de documentação, a área de arquivos. Então, ela traz benefícios para o tratamento, o trâmite dos documentos, o próprio registro. Então, inicialmente, os arquivos, somente como usuários da automação, os arquivos eram inicialmente usuários da TI, da automação. O que eles faziam? O computador que eles tinham era usado somente para identificar as séries documentais e registrar os documentos e controlar o acervo. Ou seja, o computador servia só para fazer relatórios, tabelas, instrumentos para você controlar o acervo, a produção dos documentos. Mas ainda nessa época, os documentos não eram produzidos no computador. Não se geravam documentos de arquivo em computadores. Um tempo depois, os arquivos estavam utilizando a automação como sendo um órgão de guarda e tratamento técnico de informações. Então, nesse sentido, a automação era usada de uma forma mais efetiva, ou seja, o computador aí em questão era o próprio suporte da informação. Com isso surgem os bancos de dados em arquivos. Aí o campo arquivístico já estava dominando, lidando de uma forma melhor com a questão da automação. Então isso trouxe muitos benefícios com relação às práticas arquivísticas de gestão e de tratamento de documentos. A automação, ela proporciona uma recuperação rápida e eficaz da informação, pois a informação é descentralizada. Em que sentido? Acabou com a história que uma pessoa só ou um computador só centralizava, monopolizava a informação. Através do uso dos computadores pessoais e da distribuição das informações em rede, interna ou externa,
A informação, utilizando a automação, podia ser acessada por várias pessoas ao mesmo tempo, dentro de uma organização. Por isso que chamou-se isso de descentralização da informação. Ela não ficava mais concentrada sob a responsabilidade ou o domínio de uma pessoa. E com isso, houve a racionalização, ou seja, a simplificação da gestão documental. A produção e o controle dos documentos se dava de uma forma mais efetiva, mais simplificada, mais ágil. O primeiro aspecto que nós vamos lidar dentro da questão da automação vai ser a microfilmagem. Essa técnica consiste em quê? A microfilmagem é a reprodução de documentos, dados e imagens em película fílmica, utilizando graus de redução. E ela pode ser de forma fotográfica ou eletrônica. Vamos comentar a respeito dessa definição dada para a microfilmagem. Microfilmar consiste em captar uma imagem do documento, reduzi-la e o produto final desse processo é um rolo de filme. Isso aqui é a microfilmagem. Esse processo é feito não só para documentos, suporte em papel, mas também para dados e imagens. Por quê? Com o uso da tecnologia de informação surgiram novos suportes para o armazenamento da mesma. Então, teve que se criar um outro recurso para captar as imagens dos documentos armazenados em computador. Então, disse que a microfilmagem pode ser realizada por um processo fotográfico, que é o tradicional, coloca-se o documento numa máquina de microfilmar, ele é literalmente fotografado e o produto dessa máquina é um rolo de filme, com vários documentos. E existe a microfilmagem eletrônica, que capta, de uma certa forma, essas imagens nos computadores, os dados e as imagens, e transforma também em rolo de microfilme. Só que o processo é eletrônico, não é fotográfico, conforme o processo tradicional. Então, entendam que a microfilmagem, mais uma vez, é a captação de imagens utilizando graus de redução, ou seja, você reduz a imagem do documento para poder colocá-la em um produto final, que é um rolo de filme. O que a microfilmagem traz de benefícios? Ela traz a redução, economia de espaços físicos. Com isso, os meus originais não precisam ficar junto do meu órgão que produziu ou recebeu aquele documento. Eu posso colocá-los em um local afastado, separado. Estou economizando verba pública para alocação dos documentos em uma instituição. E eu utilizo o microfilme só para fins de pesquisa. É muito mais prático. Utilizo as leitoras de microfilme para poder facultar o acesso aos documentos e a pesquisa. O microfilme é um instrumento de consulta que também proporciona a preservação do original, do manuseio pelos usuários, pelos pesquisadores. Eu preservo o meu original do manuseio, utilizo só a cópia do microfilme, o meu filme original. Traz segurança. Por quê? Quando eu microfilmo, eu fico, no final das contas, com 3 possibilidades de pesquisa. Eu tenho o meu original em papel, eu tenho o meu filme, eu chamo de filme original, o rolo de filme resultante da microfilmagem desse meu acervo, e eu tenho o filme cópia, que é feito a partir do meu original. Com isso, eu tenho 3 fontes de pesquisa. Lembrando que essas fontes, essas matrizes, têm que ficar guardadas separadamente, no órgão, mas em lugares diferentes, em setores diferentes, para que possa proporcionar a questão de uma segurança. Porque se houver algum sinistro, algum incêndio, alguma coisa, e uma dessas matrizes for destruída, eu tenho como recorrer às outras. Isso traz racionalização, ou seja, simplificação da informação. O microfilme se apresenta sob as seguintes formas:
filme, jaqueta e microficha. Questão essencial dentro de microfilmagem. Os microfilmes possuem validade legal. Além do papel, em uma questão legal, só aceita-se microfilme como fonte de prova. Por quê? Quando acontece a microfilmagem, esses filmes são autenticados em cartório, sendo carregados de valor legal. E esse processo, esses procedimentos todos, que configuram o microfilme como um objeto legal, eles são respaldados pela Lei 5.433 de 1968, que dispõe sobre a microfilmagem de documentos públicos e privados. Nós vamos ver na oportunidade algumas partes dessa lei. E ela é regulamentada pelo decreto 1799, 1799 de 1996. Então, a microfilmagem tem respaldo legal para carregar um microfilme de valor jurídico. Uma outra característica dos microfilmes é que eles possuem imagem de abertura e de encerramento. E sempre é feito filme cópia, a partir do original de microfilme. Sempre é feito um filme cópia. Agora vamos passar para algumas partes importantes que devem ser destacadas na legislação sobre microfilmagem. A Lei 5.433, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: os documentos microfilmados poderão, a critério da autoridade competente, ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro processo adequado que assegure a sua desintegração. O que esse parágrafo quer dizer? Os documentos microfilmados poderão, não é que é obrigatório, mas pode ser eliminado. Aí está dizendo que é por incineração, outro processo que assegura a sua desintegração. O que eu quero destacar aqui é que eles podem ser eliminados. O meu original pode ser eliminado. Lembrando que, para esta eliminação ocorrer, essa destinação tem que estar prevista em tabela de temporalidade. E outra questão, o prazo tem que ser respeitado para essa eliminação acontecer. Não é porque eu microfilmo que eu imediatamente posso eliminar o meu original, porque o meu microfilme vai servir de prova, de fonte de valor jurídico. Para eu eliminar o meu original, que foi microfilmado, meu papel, que seja, eu tenho que esperar o prazo daquele documento prescrever em tabela de temporalidade para estar aplicando essa destinação de eliminação. O parágrafo 6º diz o seguinte: os originais dos documentos ainda em trânsito, microfilmados, não poderão ser eliminados antes de ser arquivados. O que isso quer dizer? Eu destaquei ali. Originais dos documentos, ou seja, meu papel, ainda em trânsito. Quando eu falo documento em trânsito, é sinônimo de documento corrente. Entendam isso, fica a dica do sinônimo para vocês. Porque a banca pode pegar exatamente esse parágrafo e jogar como questão. Então, vocês têm que entender essa questão da sinonímia nas questões da banca. Então, meus documentos correntes, microfilmados, não poderão ser eliminados antes de ser arquivados. Quando eu digo que um documento foi arquivado, ou falo que realizou-se o arquivamento do documento, isso configura fase intermediária. Está implícito aí. Então, o que isso quer dizer? Que os meus documentos correntes não vão poder ser eliminados antes de irem para a fase intermediária. Para quê? Para aguardar o prazo deles, jurídico-administrativo, prescrever, para poder receber a respectiva destinação, no caso aí, uma eliminação.